Olá, eu sou o Darcio Cavallini, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu vou falar um pouquinho agora de uma situação de poder. Quando você se dirige às pessoas para alguma coisa, você manda ou você pede? Como fica isso do lado energético, né? Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de tema, se inscreva no canal. Convida seus amigos aí, tá bom? Muito bom, você manda ou você pede? Tem um ditado que diz que você quer conhecer o caráter de uma pessoa, entrega o poder na mão dele. Aí você vai realmente conhecer o tirano. Né? Mas o interessante é que na vida da gente, você não precisa ser um grande empresário, defender um cargo público qualquer político, ser um diretor de qualquer coisa, gerente, chefe, nada disso. Na sua casa, essa relação já pode ser medida pela espontaneidade. Na antiguidade, eu me lembro que no meu tempo, eu sou da década de 40, né? E a educação naquele tempo era na base da chibata, da autoridade mesmo. Né? Então, os pais mandavam. Me lembro de muitas pessoas na minha faixa etária que quando se refere a crianças dos dias de hoje, né? Eles diziam assim, meu pai bastava olhar para mim, eu já sabia o que ele queria. Porque era autoridade, né? E o que tinha por trás dessa obediência? Medo. Então o regime da educação, na minha época, era de medo. E eu era uma pessoa, inclusive, eu fui uma criança, um jovem, tido como um pouco diferente, porque meu pai era uma pessoa diferente. Meu pai não usava autoridade. Meu pai usava hierarquia. Ele era um cara de uma sabedoria muito grande e ele não exigia nada. Ele simplesmente te dava as possibilidades e você atendia se quisesse. Agora é óbvio, se fugisse da linha de forma radical, ele também era radical, porque na época era assim, né? E o chinelo comia solto. Então eu entendi com muita clareza na minha vida, mandar e pedir. A sabedoria de um grande líder, seja ele o líder da sua casa, a liderança entre só você e um amigo, um colega, uma namorada, porque pode ter certeza do seguinte, quando tem duas pessoas dialogando, uma está liderando e a outra está liderado. Isso é natural do ser humano. Funciona desse jeito. Agora, existem diferentes formas de você utilizar a energia de comando para você obter aquilo que seja necessário. Nós estamos acostumados, por exemplo, nos quartéis, é uma obrigação do soldado, né, do cabo, do sargento, enfim, obedecer à autoridade, à hierarquia do comando, até o comandante máximo. E é um nível de obediência sem discussão. Se o capitão disser para você, vai lá e se joga naquela pedra, você tem que ir, porque senão você sofre consequências drásticas. Né? Porque tem que ter obediência total, absoluta, sem questionamentos. E essa foi uma forma que a gente foi convivendo, né, nos anos 40, 50, 60, era desse jeito. Acontece que, a partir dos anos 60, com o movimento Woodstock, os Beatles, né, no Brasil, Roberto Carlos, etc., Elvis Presley, as coisas foram se modificando um pouco logo após a Segunda Guerra Mundial.
e passou a existir um pouquinho de chamada irreverência do jovem. Mas na verdade era uma mudança de paradigma, uma mudança de conceito, porque era uma mudança do fluxo de energia do planeta, que não deveria ser mais assim, não pela autoridade suprema, porque a gente vinha de situações de reinados, né? Os povos eram dirigidos por reis, por imperadores, e estava se mudando essa fase, passando para o povo já começar a eleger os seus dirigentes, para uma fase mais democrática. O que passou a representar, na verdade, essa evolução do planeta energética, porque começou a se dar oportunidade para o ser individual começar a ter o direito de se manifestar. Por exemplo, a mulher foi conseguir votar aqui no Brasil, acho que nos anos 50, nos anos 60, uma coisa assim, acho que nos anos 50. Porque a mulher nem direito de votar tinha, né? Os negros nos Estados Unidos não tinham direito a nada. Passaram até essa conquista a partir dos anos 60, 70, com aquele advento de Martin Luther King, né? Enfim, tantas outras coisas. Então, na verdade, o movimento energético do planeta que propiciou a necessidade de cada um poder ter mais o poder de si mesmo, único, de usar seu livre-arbítrio e para isso conseguir resolver suas questões kármicas que vêm aqui para aprendizado, porque senão ficava tudo muito fácil, né? Você manda e eu obedeço, sim senhor, sem fazer mais nada. Que possibilidade que eu tenho de experiência kármica? Nenhuma. Porque na verdade eu estou vivendo a vida do jeito que você está mandando que eu viva. Eu não tenho direito de escolha. Então, como a necessidade da evolução do planeta foi acontecendo dessa forma, o padrão energético do planeta foi mudando, foi se afinando, foi se ajustando para uma frequência mais sutil, no sentido de que cada indivíduo que nascesse aqui, fosse branco, negro, mulher, ou enfim, tivesse o direito, o seu direito de uso do livre-arbítrio adquirido para poder usar, está lá à disposição, né? Por quê? Porque estava necessário já sair daquela fase de comando de grupo para começar a individualidade do sujeito nas escolhas do seu campo individual, do seu aspecto pessoal, da família, do bairro, da cidade, do estado e do país. O que nós chamamos de democracia, que nem sempre ainda acontece no planeta. Mas o que vale aqui, quando nós estamos falando desse aspecto do uso do livre-arbítrio, aí é que está a pergunta: você manda ou você pede? Porque quando você manda, você está preso ainda a padrões de autoridade. E o que a humanidade precisa é de hierarquia. Porque se nós formos olhar o mundo espiritual, como ele funciona na sua essência, não existe autoridade. Não tem que se impor. A autoridade se impõe. E, em geral, pela força. Porque é assim que a cultura da humanidade conhece, né? O domínio, o mais forte é que manda. E na espiritualidade não existe por quê? Por uma razão muito simples. Não precisa impor essa autoridade por uma razão muito simples. E mais simples do que você imagina, porque aquele que está numa hierarquia teoricamente inferior, se bem que esse tipo de comparação na espiritualidade não existe, ele simplesmente respeita. Então existe um princípio que é o respeito. E é interessante que todo país, toda carta magna de qualquer país diz lá que o cidadão tem tais direitos. Direito de ir e vir, direito de emitir sua opinião, direito a voto, direito a um monte de coisa. Né? E é interessante que você não encontra essas coisas escritas na espiritualidade. Por quê? Porque não precisa. Então, se a gente vem para cá para cumprir um papel e cumprir um programa para que consiga estabelecer um determinado princípio de evolução no aspecto espiritual, nós temos que ter presente aquilo que é o mínimo indispensável: respeitar o próximo. Então, quanto mais você tiver usando o direito do seu livre-arbítrio, você vai entender que você precisa pedir.
E depois de pedir, a coisa mais importante é ainda agradecer. Mas agradecer não de boca para fora. Ficar grato porque aquela pessoa, de repente, atendeu sua necessidade, seu comando, enfim, seja o que for. Porque quando você usa autoridade, você está usando a lógica racional da terceira dimensão e você está voltando para os tempos das cavernas. Não importa se você de repente ganhou a chefia de meia dúzia de pessoas numa determinada empresa. Como você vai se comportar? Então a pergunta que você deve se colocar, todas as vezes que você se torna um líder de um povo, de uma situação, de uma empresa, de uma igreja, de uma escola, não importa onde você esteja, mas esteja reunido um grupo e você exerce uma certa liderança, e principalmente aquela liderança que é colocada por imposição, por exemplo, você se tornou chefe, você é o responsável, preste muita atenção nisso. Muita atenção nisso. Se coloque na pessoa, naquele lugar, daquela pessoa que está recebendo a sua ordem. Você gostaria de ouvir aquilo que você está ouvindo de você? Você gostaria que ele te tratasse da forma que você o está tratando? Todo mundo quer respeito. Mas respeito é uma coisa que se conquista, não se impõe. Respeito é confiança. Confiança não se compra, não se vende na farmácia. Compreende que confiança você adquire. E adquire por gestos, por atitudes, por performance de vida. Então eu volto a te perguntar, que tipo de liderança você existe? Você é imperador? Ou você pede humildemente, com muito amor? É assim que funciona a vida. O que você fizer é o que você recebe. Simples assim.